Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nosso culto com uma leitura bíblica? Vamos ler Provérbios, capítulo 1, dos versículos 1 até o 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Vamos orar? Oi, irmãos. Vamos orar agora? Pai, muito obrigado por este dia, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Pedimos que o Senhor, como cuidou de nós até aqui, continue cuidando no decorrer desse culto que teremos, e nos momentos de cânticos e também da exposição da tua palavra, nós sejamos edificados e o Senhor seja adorado, Pai. Nos dê uma postura de reverência e adoração, mesmo em nossos lares. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem provido e obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a viver e descansar no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Até mais. Deus abençoe. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Boa noite, amados. Mais uma alegria, né? Segunda vez que nós estamos reunidos, agora desta forma que tem sido a tônica nesses últimos 7 meses,
Mas vamos prosseguindo, vamos adorando ao Senhor, vamos aprendendo juntos a exaltar esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. E hoje nós queremos falar nesta noite sobre Deus é o nosso refúgio. Até quero convidá-los que abram suas Bíblias no Salmo 46, a priori versículos 1 e 2. Salmo 46, versículos 1 e 2. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Oremos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por mais esta noite, na qual podemos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor. E nesta noite também, Senhor, nós queremos aprender de Ti. Fale conosco, ajuda-nos, pois dependemos de Ti. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio. Ao longo da vida nós temos visto várias situações que às vezes vem até uma interrogação, né? Por quê? Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos para quê. Deus tem um propósito em todas as coisas. E não acreditamos no fatalismo simplesmente, mas acreditamos que o Senhor é Senhor de tudo e de todos. Ele conhece todas as coisas que vão acontecer, que já aconteceram, e Ele tem o nosso destino nas suas mãos. E nós cremos plenamente na sabedoria de Deus e também na soberania do nosso Deus, o Todo-Poderoso Senhor. E ao longo da vida, como nós já falamos, né, nós vemos situações aí de várias pessoas que de uma hora para outra perderam tudo, tiveram sua vida transformada, não só financeiramente, às vezes fisicamente, através de uma fatalidade, um acidente, uma doença, e tantas coisas acontecem, e às vezes as pessoas põem a mão na cabeça. Onde Deus estava quando aconteceu isso comigo ou com um parente meu? Deus esteve e sempre estará no mesmo lugar que quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, no seu trono, e observando e simplesmente vendo tudo que Ele planejou antes da fundação do mundo. Então, queridos, quando tudo parece perdido, nós temos que continuar confiando no Senhor, porque Ele é soberano e Ele sempre faz o que é melhor para nós, mesmo quando a priori nós não estejamos entendendo nada. Mas nós precisamos continuar confiando no Senhor, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós, para mim e para você também. A vida de servos de Deus do passado, nós podemos ler na Bíblia, Primeiro Testamento e o Novo Testamento, e ver realmente quantos que tiveram infortúnios, situações, quantos que tiveram adversidades e a priori parecia que não havia mais solução, mas o Senhor entra ali com a sua mão provedora, com a sua mão maravilhosa e muda o curso da história, muda a situação das vidas e mostra que Ele é o soberano Senhor, que Ele tem o controle de todas as situações. E isso nos anima a continuarmos enfrentando as lutas, enfrentando as dificuldades, enfrentando esses problemas que estamos passando agora e lembrando de uma coisa: a nossa luta não é meramente contra a carne e o sangue, é contra os principados, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós primeiro temos que identificar o nosso inimigo até para podermos usar as armas que temos. E temos armas
poderosíssimas, porque o Senhor nos deu o privilégio de poder orar, falar com Ele, pedir orientação, pedir sabedoria e usar a nossa melhor arma, que é a oração e a dependência do Senhor. E é nesse prisma que nós vamos ver um personagem bíblico que parece que nasceu para a tragédia, mas nós vamos ver como é que Deus entra ao longo dos anos e muda a sua situação. Abra comigo aí a sua Bíblia e vamos ver situações bem especiais. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 4, veja comigo aqui como o Senhor misericordioso, Ele entra na vida das pessoas, Ele faz uma obra e muitas vezes se nós olharmos só o início, nós não entenderemos, mas nós temos que aguardar porque o Senhor, Ele tem um plano completo. Segundo o livro do profeta Samuel, no seu capítulo 4, a priori do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia mostra um cenário que uma criança sofre um acidente e fica paralítica. Vamos ver aqui. Segundo Samuel 4, do 1 ao 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Queridos, nós temos aqui então um cenário, uma criança que de repente sofre um acidente e tem uma legião, e isso deixa profundamente marcada a sua vida. E esse acidente muda a sua vida. E além disso, outras coisas aconteceram que parecia que esse rapaz, essa criança, a priori, ele estava encenando uma tragédia grega. Tantas coisas que aconteceram na vida dessa criança, e depois que ele cresceu, mas cresceu ainda ali sendo cuidado. Mefibosete, ele vinha da família real, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Quem que era Jonatas? Amicíssimo de Davi. Então aquela coisa aí, Saul contrário a Davi, até com ciúmes do trono, e tinha aquele antagonismo e tal, e de repente nós vemos que Saul e Jonatas morrem numa batalha. E então a ama que cuidava de Mefibosete, ela se apressa em fugir. A Bíblia diz aqui no versículo 4, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul chegaram, as novas de Jonatas e Saul vieram de Jezreel, e sua ama o tomou, e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Então, vejam, amados, quantas situações. Ele era candidato ao trono, príncipe da linhagem ali, Saul, Jonatas, e vinha Mefibosete. E de repente toda aquela perspectiva de uma vida até bem agradável, sendo rei, sendo da linhagem real ali de Saul, de repente ele perde toda aquela condição, porque no mesmo dia Saul e Jonatas morrem na batalha. E a sua perspectiva de vida muda completamente.
E dos 5 anos de idade, quando ele sofre essa situação, ele fica então aí com esse aleijão, a sua vida muda, né? E como eu já falei, perde o pai e o avô no mesmo dia numa batalha, perda que certamente também devem ter traumatizado, né? Deixado marcas ali. De candidato a príncipe, de repente ele é relegado aí a uma cuidadora. Não podia andar direito, sua vida foi marcada por situações extremamente tristes. Por acaso, você conhece alguma pessoa dessa forma, que tenha passado por traumas assim? Eu conheço, pelo menos, me vem aí à cabeça 3, me lembro de 2 que são atletas, né? São um jogador de futebol que foi acometido aí de uma leucemia, e um outro que sofreu um acidente também e vive de uma maneira vegetativa hoje, né? Mas, queridos irmãos, vamos lembrar que o Senhor é soberano, Ele é Senhor de tudo e de todos, e Ele conhece o amanhã, Ele conhece as coisas antes de acontecerem. E nós podemos sentir o que talvez Mefibosete tenha sentido. Aquela perspectiva de vida, embora ele fosse bem novo ainda, 5 anos de idade, a memória que ele trazia agora não era mais uma memória de, olha, eu passei por isso e tal, mas eu vou vencer e eu tenho aí um trono diante de mim. Não, ele perde toda a perspectiva em razão de a linhagem de Saul ficar fora agora, e Deus já havia solicitado ao profeta que ungisse a Davi, Davi assumiria o trono. Então é uma outra condição. Saul perde, e a linhagem dele perde, Jonatas morre, e Mefibosete então é relegado a um terceiro plano, e toda aquela perspectiva de vida, uma vida maravilhosa, de repente sucumbe, e Mefibosete então era marcado pela tragédia. Agora, tinha algumas outras coisas que marcariam muito mais ainda a vida desse jovem. Abra sua Bíblia comigo aí em Levíticos, capítulo 21, versículo 18. E quero mostrar mais uma coisa que certamente deve ter marcado a vida daquele homem, agora, mas um jovem que tinha todo um futuro pela frente, e de repente ele se vê aí totalmente fora do que nós poderíamos dizer aí, um homem em Israel, um homem útil à sociedade, e até mesmo poderia ter sido rei, chegado ao trono. Mas 21:18 diz assim, a Bíblia está falando sobre a regulamentação do serviço dos sacerdotes, de homens que serviriam ao Senhor. E o versículo 18 do capítulo 21 de Levíticos diz assim, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Então, nesse prisma aqui, Mefibosete também estaria excluído, não poderia servir ao Senhor, porque incapacitação física. Me lembro de um colega meu que estudamos no antigo ginásio, e ele tinha lá um probleminha físico no pé, e nós nos alistamos, chegou lá no exame médico, ele saiu porque detectaram, olha, o pé dele não vai se conformar com o perfil de um soldado. Então o médico já testou lá, olha, a gente falava antigamente, pé chato, né? Ele foi. E eu saí pelo penúltimo algarismo do RA, do alistamento, que pelo computador então já estava fora. Não seria por causa do excesso do contingente. Mas quantos têm ficado aí à margem, né? Lembro, meu pai chegou até a jogar profissionalmente, mas ele não passou no teste da polícia porque ele tinha sopro no coração. E então isso incapacitou, e ele acabou sendo um funcionário da justiça.
Mas, amados, vejam quantas coisas, às vezes uma pequena lesão, um pequeno problema pode nos incapacitar para determinadas funções. Mefibosete, devido a todas as tragédias, né, ele não só perdeu a linhagem real através de Saul, a morte de Saul, a morte do seu pai Jonatas, e ele perde várias condições, e ele é relegado aí a uma província chamada Lodebar, um lugar longínquo, um lugar que ele ia viver ali de favor de uma cuidadora, uma mulher que estava cuidando dele e há muitos anos já, porque ele não tinha qualquer eira ou beira. Queridos, os traumas da vida não podem tirar a nossa perspectiva de que Deus está cuidando de nós. Aí seriam as memórias de uma criança de 5 anos, antes de sofrer aquele acidente. Sofre o acidente, essa incapacidade, essa situação agora de coxo, muitas vezes leva alguém à depressão, a baixa autoestima. Né? Quantos que nós conhecemos aí que têm passado um problema de autoestima que não é compatível, né? Está passando por um problema, se olha no espelho, não se vê ali alguém que o Senhor ama, que o Senhor cuida, que o Senhor tem um plano, né? E nós olhamos para a vida de Melquisedeque, esse era um zero à esquerda, né? Mas Deus tinha planos para ele. O Senhor tinha planos para ele. E Deus, ele agiu, ele trabalhou. E, queridos, nós podemos abrir agora, no mesmo livro aqui, do profeta Samuel, agora no seu capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9, no desenrolar da história, o que acontece? Deus, então, coloca Davi no trono. E Davi, devido a toda aquela rusga com Saul, ele poderia falar, agora a descendência de Saul, eu quero varrer aqui de Israel. Mas Davi, embora todas as dificuldades, os pecados que ele tinha, mas Deus o considerava um homem segundo o seu coração. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. E uma das qualidades nós vemos aqui. Vou ler primeiro o texto, a Bíblia diz assim: E disse Davi, há alguém ainda que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use para com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou, e da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Amados irmãos, vamos lembrar que Saul foi um rei, embora tenha sido escolhido por Israel, não era plano de Deus, mas Israel quis ser igual às demais nações e elegeram um rei ali,
E Saul, a priori, foi um bom rei, mas depois ele começou a andar pela sua própria cabeça e não mais pela vontade de Deus, e acabou se perdendo, acabou morrendo na batalha, e junto com seu filho Jonatas, e Jonatas que era amicíssimo de Davi. E Davi tinha um amor, um apreço muito grande por Jonatas, e ele faz essa pergunta, então, será que alguém ainda tenha ficado da casa de Saul? Porque ele sabia, da casa de Saul certamente vai beneficiar a Jonatas, que era filho de Saul, e era um amigão que o ajudou tanto quando Saul perseguia a Davi. E nós olhamos então, irmãos, um coração grato ao Senhor. Davi, ele faz essa pergunta ali para os seus servos, e chega Ziba, e Ziba fala, olha, tem Mefibosete, só que ele é coxo, duas pernas, né? Aleijado e tal. E Davi manda buscar ele lá em Lodebar, uma província totalmente esquecida do reino, mas Davi fala, traga-o. Né? E quando Davi o recebe ali, algumas coisas são feitas que mudam a vida de Mefibosete. E a primeira coisa delas, ele considera Mefibosete como alguém que era importante. E vamos lembrar, Mefibosete estava sendo cuidado lá por alguém de favor ainda. Incapacitado, não podia nem prestar um serviço ao Senhor devido ao seu aleijão, mas Deus não tinha se esquecido de Mefibosete, que era filha de Jonatas, que ajudou tanto o rei Davi, e Davi que foi um homem que Deus escolheu para assumir o trono de Israel. Então vejam, queridos irmãos, quando a Bíblia diz que Deus não se esquece nem de um copo d'água quando nós damos a alguém, e o Senhor se lembra ali da memória de Jonatas e beneficia Mefibosete, que fisicamente estava incapacitado, mas agindo o Senhor, quem pode impedir? E vamos ver algumas coisas que o Senhor fez ali em favor de Mefibosete. A Bíblia diz, no versículo 7, então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Além da restituição de terras de Saul, que chegou a ser rei, então não era pouco, né? E Jonatas é guindado a uma condição privilegiada, ele ia comer da mesa do rei, uma pessoa importante, ia participar ali da mesa do rei. Aliás, Mefibosete ia participar da mesa do rei, e nós olhamos aqui por amor a Jonatas, seu pai, que era filho de Saul. Então, Mefibosete é guindado agora a uma condição privilegiada. Deus não se esqueceu de Jonatas, né, das obras dele e do que ele foi bênção na vida de Davi. E nós vemos aqui, Mefibosete é guindado, é uma nova condição. Ele recebe então as terras que eram de Saul, e vai comer da mesa do rei, e vai ficar ali, e tendo Ziba, né, que vai servi-lo, tudo que ele precisar. Então Ziba vai trabalhar para que ele possa ter uma vida confortável. Queridos irmãos, Mefibosete se achava esquecido, mas Deus nunca se esqueceu dele. E Deus usa Davi para abençoar a Mefibosete. E nós olhamos isso meramente no plano material, né? E então ele vence os traumas, ele vem lá de Lodebar, esquecido, ignorado, e de repente ele vem para se assentar na mesa do rei, para comer da mesa do rei, para ser tratado ali como um nobre. Quantos Mefibosetes você conhece, eu conheço, que passaram revés na vida, que estão passando situações, que estão esquecidos, talvez um revés financeiro, uma doença ou qualquer coisa, e estão realmente até com a sua baixa autoestima e nada no aspecto espiritual. Mas nós temos um rei que está convidando você também, que está aí com baixa autoestima, com reveses, com problema físico e mais com problema espiritual. Tem um rei que está convidando você também para sair aí do seu lugar,
e ter um encontro com ele. Mas esse rei, ele tem algumas exigências. Mefibosete, ele tinha que ser o que? Neto de Saul, para ter toda aquela herança. E hoje a exigência que Deus tem para você, querido, que talvez não esteja aleijado fisicamente, mas está espiritualmente, por quê? Porque o pecado nos aleja e nos alija da presença de Deus. A condição que o rei tem para você sentar-se à mesa dele também é que você se arrependa dos seus pecados, porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A semelhança desse amor tão grande que Davi teve pela casa de Jonatas, pelo seu filho, Mefibosete, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem um porém, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a gente vê uma pessoa que fisicamente ela é perfeita, mas tem uma legião espiritual. Ele é pecador. E o pecador não pode entrar nos céus. A Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos. A Bíblia diz em Mateus 5,48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ninguém é perfeito. E nós só podemos ser aceitos por Deus através do sangue de Cristo. Aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário. É que nos credencia, é que nos faz também comer à mesa do rei. E é por isso que nesta noite, queridos, assim como Mefibosete sofreu um revés que nós não podemos nem avaliar quão grande foi esse revés. O ser humano também, através do pecado, sofreu um revés, porque ele deixou de ter comunhão com Deus. Ele deixou realmente aquele paraíso e Adão e Eva foram expulsos dali e o pecado então tomou conta da terra. A Bíblia diz em Romanos 8 que até a natureza sofre por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, intensamente, que deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos comprar um lugar também naquela mesa que nós estaremos ali. E a Bíblia diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E é um desafio para nós, porque Mefibosete, ele chegou diante de Davi e ele se humilhou. Ele se humilha. Versículo 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Diante do rei, Mefibosete se humilha. E é isso que nós temos que fazer também. E o ser humano é orgulhoso por natureza. Por isso que nós confessarmos que Jesus é o Senhor, nós nos arrependemos, reconhecermos a nossa condição de perdidos. O ser humano, ele não gosta disso. Então ele vai tentar ser bonzinho para praticar boas obras, para no fim da vida Deus vai julgá-lo. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A Bíblia diz em Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mefibosete, ele não pôde fazer nada para agradar a Davi. Ele chegou e falou: olha, como que o senhor olhou para mim? Eu sou um cão morto, aleijado e tudo. Mas Davi, ele mostra um amor que era incondicional. Como um amor por alguém que o avô tinha perseguido e tinha tentado matar por 2 vezes. Mas o amor de Deus é ainda maior que o amor de Davi para com Mefibosete. O amor de Davi para com Mefibosete não chega nem aos pés do amor de Deus para com os homens.
E a Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já havia determinado que o Senhor Jesus Cristo viria morrer por nós, viria morrer em resgate de muitos. E é por isso que a Bíblia diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Um grande erro teológico é que as pessoas são criadas aí numa teologia que não é baseada na Bíblia. Que um dia Deus vai julgar, Ele vai ver minhas obras, se eu era bom, se eu não era bom, se eu ajudei alguém, se eu dei esmola. E a Bíblia diz que as nossas obras diante do Senhor são como trapo de imundícia. E é por isso que nós vemos o amor do Senhor, considerando também os nossos aleijões espirituais, isso é, a nossa incapacidade de fazer alguma coisa boa para Deus. Mas Deus olha para nós, estende a sua mão em Jesus Cristo e quer nos tirar do charco de lodo e colocar os nossos pés na rocha, que é Cristo. E é por isso que Deus te convida hoje, querido, querida, você jovem, você homem, né? A senhora, para também tomar uma decisão, fazer como Mefibosete, aliás, reconhecer a sua incapacidade e chegar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e pedir misericórdia, se arrepender dos seus pecados e receber a vida eterna. A Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque todo aquele que nele crer não será confundido. Hoje você também pode ser alcançado pela misericórdia do Senhor, pode sair do ostracismo de todos os emaranhados de pecado e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ele chama você do jeito que você está. Mefibosete, ninguém olhava para ele, mas Deus olhou para ele e o chamou para comer na mesa do rei. E hoje é muito mais que isso que Deus te convida, para ser salvo, ter os seus pecados perdoados e ter o seu nome escrito no livro da vida, mas só para aqueles que realmente se arrependem e se convertem ao Senhor. Isso é obra do Espírito Santo, não é nosso. Mas quando Deus toca nos nossos corações, nós devemos nos render a Ele. E é isso que está acontecendo agora no seu coração. Não resista. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, te agradecer pela misericórdia que o Senhor tem nos tratado, te agradecer também, ó Pai, que embora nós estejamos cheios de pecado, o ser humano é desqualificado, é aleijado espiritualmente, mas o Senhor nos busca dos vários lugares mais longínquos e nos traz para sentar na mesa do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. E agora nós te pedimos, continue a tua obra, Pai, que teu Espírito Santo continue convencendo pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, que Deus abençoe a todos.